Capítulo 2 Rebeca. A coragem pertence a quem se dispõe em suas limitações. Entenda quem é o seu Senhor e seja acessível a Ele, mesmo que em suas limitações. Seja fiel a Deus enquanto não possuir nada e enquanto possuir muito. Ele não depende da sua perfeição para cumprir sua promessa, mas da sua disposição para fazer a sua vontade. Cultive a sensibilidade que o Senhor plantou em seu coração para servir, ser humilde e temer a vontade dele acima de tudo. Uma mulher generosa, humilde, trabalhadora, mas acima de todas as qualidades, Rebeca era uma mulher preparada. Você está em sintonia com Deus para saber a vontade dele para a sua vida? Essa história é sobre uma mulher que estava, ou pelo menos esteve, por boa parte da sua vida. Rebeca sabia discernir a vontade do Senhor até mesmo sobre a vontade de seus pais, respeitando-os, mas temendo o propósito que Deus tinha para ela acima de tudo. Era uma moça dedicada, hospitaleira, assim como sua mãe, e tinha um coração doce, pronto para ajudar os que estavam próximos a ela. Em sua história, comprovamos todas as características, pois por meio de um simples ato de bondade, sua vida mudou totalmente e literalmente de um dia para o outro. Ela deixou de morar com seus pais na Mesopotâmia para receber um homem de Deus como esposo e ser a mulher que daria continuidade à promessa de Deus, fazendo parte da linhagem escolhida para gerar, depois de séculos, seu filho Jesus. Rebeca estava prestes a entrar para a família de que o número das estrelas e os grãos de areia da terra não chegavam nem perto do número de pessoas que fariam parte dela no futuro. Ela seria a mãe de um povo escolhido por Deus, que iria exalar o perfume dele por onde andasse. Um povo que saberia sua origem, seu propósito e seu futuro, como filhos escolhidos para viverem os planos de Deus na terra. Que privilégio para ela! A Bíblia prepara sua chegada após Gênesis 23, depois do momento em que é relatada a morte da mãe de Isaac, Sara. Nesta época, ele estava perto dos seus 40 anos. Sendo assim, Abraão tinha quase 140 anos quando decide que seu filho deveria se casar, porém não com uma amita, do povo dos cananeus, mas com uma mulher descendente do seu povo, uma semita. Este era um costume da época, para garantir que o casamento seria abençoado com duas pessoas pertencentes ao mesmo contexto e que serviriam juntas ao mesmo Deus. Por isso, manda um de seus servos para voltar à terra onde eles moravam e trazer uma moça da sua linhagem para ser esposa de Isaac. Este servo, que era chamado Eliezer de Damasco, voltou todo o caminho que Abraão percorrera com Sara e os servos, cerca de 800 quilômetros, para encontrar essa moça de perfil bem específico. A futura esposa de Isaac, além de pertencer à sua linhagem, teria que aceitar se mudar de Ur dos Caldeus para morar entre os cananeus, pois Isaac não podia voltar atrás com a promessa. Ela deveria ser uma boa serva de Deus, mesmo em meio a uma cidade onde a maioria do povo servia ao deus Lua. Deveria ser firme em sua convicção de que somente Deus é Senhor, assim como a família de Abraão e Sara se portavam quando moravam lá. Ela conduziria as gerações seguintes segundo os caminhos do Senhor. Deveria ser uma moça com o coração aberto para servir e teria de escolher se tornar mulher de alguém que nunca tinha visto. No entanto, provavelmente já teria ouvido falar, pois Abraão e Sara haviam morado lá e, com certeza, construíram uma reputação diante da decisão que tomaram de seguir a voz do Senhor. Chegando à cidade natal de Abraão e Sara, na Mesopotâmia, Eliezer parou para descansar e dar água para os seus camelos, justamente no horário em que as mulheres iam buscar água no poço. Naquele lugar, entre tantas moças, ele encontrou a oportunidade de achar a escolhida. Pediu em oração ao Senhor para que o instruísse e o direcionasse àquela que já havia sido separada por ele. Seu pedido de orientação a Deus foi para que a escolhida fosse gentil o bastante para servir-lhe água e também para seus camelos, pois estavam muito cansados com a viagem. Para que se cumprisse a promessa feita por Deus, o Senhor direcionou Rebeca ao encontro de Eliezer, sendo um exemplo de mulher prestativa e cuidadosa. Rebeca viu ali uma oportunidade para servir alguém que necessitava e não virou as costas, mesmo estando ocupada em seus afazeres diários. Ela deu atenção àquela pessoa desconhecida
e sem que Eliezer precisasse lhe pedir, logo ofereceu para dar água aos seus camelos também. Seria realmente ela a tal escolhida para ser esposa de Isaque? O que a faria destacar dentre tantas outras mulheres presentes ali? Neste primeiro momento, a característica revelada sobre aquela jovem já fazia dela a mais atenciosa dentre as outras. A Bíblia conta que Rebeca era uma moça que nenhum homem tinha conhecido, e uma mulher muito formosa à vista. Gênesis 24:16. Depois deste primeiro contato no poço, Eliezer decide fazer a pergunta que direcionaria todo o restante da história. Qual é a sua linhagem? Deus era quem estava direcionando cada passo do servo, e por causa de sua fé em Deus e de devoção pelo seu senhor Abraão, foi entregue a ele a pessoa certa, a prima de segundo grau de Isaque. Rebeca era neta de Naor, que era irmão de Abraão. Os próximos diálogos trazem mais e mais referências do cuidado de Deus com essa geração. Aquele momento, com certeza, foi marcado pela presença do Senhor. Betuel, o pai de Rebeca, depois de ouvir toda a história do servo Eliezer, abençoou sua filha nessa jornada e toda a sua família a apoiou também. Mas a proposta de seus pais era de que Rebeca e Eliezer partissem para Canaã depois de alguns dias, para que ela pudesse se despedir de sua família e poder estar com eles por mais alguns momentos antes da mudança. Porém, o servo já havia viajado por muitos dias, não poderia esperar mais para voltar ao seu senhor. Precisava iniciar sua longa jornada de volta à casa de Abraão e precisava testar a vontade de Rebeca em obedecer ao propósito de Deus, mesmo que isso lhe custasse os últimos momentos na casa de seus pais. Depois de refletirem sobre aquela situação, os pais decidiram que Rebeca é quem deveria escolher entre partir naquele momento ou não partir. Desse modo, sabendo que o propósito do Senhor para ela estava diante de uma escolha, decide que partiria com Eliezer quando ele desejasse. Essa certeza vinda de Deus para direcionar Rebeca precisa nos inspirar. Ela foi uma mulher corajosa por aceitar a proposta. Assim como Sara não virou as costas para o chamado do Senhor e saiu da sua terra, com Rebeca também foi assim. Ela não hesitou, sacrificou seus últimos momentos na casa de seus pais para se juntar a uma família que conhecia apenas de ouvir falar, mas provavelmente já tinha admiração, pois sabia que estavam lá para cumprir a vontade de Deus. O processo que Rebeca passou para que Deus a direcionasse até Eliezer pode também parecer simples, mas entre todas as mulheres que estavam lá, somente ela o fez. Em sua vida, por meio do relato de seus gestos simples de bondade, podemos concluir que ela foi uma mulher capaz de ver além das suas próprias vontades. Além disso, era sensível por notar a necessidade dos outros e corajosa o suficiente para discernir a vontade de Deus e fazer o que estava ao seu alcance para cumpri-la. Rebeca, até certo momento de seu casamento, é relatada como uma mulher submissa e disposta a agradar a Deus. Ela revelou sua bondade e hospitalidade ao ajudar Eliezer e dar água a seus camelos, e revelou sua devoção a Deus ao servi-lo em sua vontade. Porém, revelou o oposto dessas qualidades por um momento quando decidiu enganar Isaque para ajudar seu segundo filho e ficar com a primogenitura, que deveria ser concedida ao primeiro. Ela agiu contra a vontade de Deus, escolhendo mentir para seu esposo, e provocou ira entre os dois herdeiros por causa deste ato. Nesse meio tempo em que estava casada, ela infelizmente se perdeu em seu propósito. Porém, vemos que Deus não deixou de abençoá-la, sua família e sua geração, pois o Senhor não leva em conta nossos erros para cumprir suas promessas, mas sim considera nossa disposição para servi-lo. Por isso, desejo que Ele faça você ansiar por um coração disposto a ser corrigido e assim apreciado pelo Senhor. Aproximamo-nos a Ele pela permissão de que a dispomos para a sua correção e não por sermos filhos perfeitos, como muitas vezes somos levados a pensar. Portanto, busque um coração humilde e disposto, assim como o de Rebeca. Que ele disponha você ao desejo de amar o próximo e estar atenta para fazer por ele o que você sabe que poderia ser sua necessidade também. Procure sempre ser a sua melhor versão nos simples atos, pois se você se mostrar fiel no pouco, o Senhor anotará e será para ele como prova de que você será fiel no muito também. Busque fazer o correto, para não mostrar seu mérito,
mas como um gesto feito para honrar ao Deus que a capacita.